não tem como a gente não pontuar o principal, que é a presença no digital. Cada vez ela está ficando mais escassa. Porque hoje as pessoas preferem a praticidade. Muitas vezes o cliente ele é impactado por uma publicidade ou por uma informação mesmo educacional da área e desperta nele o interesse de pleitear um direito que ele nem sequer sabia que tinha. Olá, seja bem-vindo à Central do Direito, o canal que conecta você às principais tendências, desafios e inovações do mundo jurídico. Meu nome é Marcos e hoje estamos com a advogada e empresária Priscila Pinheiro. Priscila já teve escritório na área por 8 anos, hoje empreende na área de tecnologia para advogados faz 10 anos. E hoje ela está aqui para falar sobre o segredo para atrair clientes e alavancar sua carreira jurídica. Boa tarde, Marcos. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouquinho dessa minha vivência com você, enfim, com quem está nos assistindo. E a gente tem muitas novidades, muitas coisas aqui para que a gente possa compartilhar nesse episódio. Legal demais. Para começar, Priscila, já vou compartilhar algumas perguntas que a gente recebeu aqui. E, primeiro, o que é mais essencial? Né? O que hoje é necessário para um advogado se destacar e atrair clientes no mercado jurídico hoje, que a gente está passando por tantas mudanças? Bacana. Olha, Marcos, na verdade é uma pergunta que a gente vem conversando bastante em feiras, eventos, quando a gente tem networks aí com os profissionais da área. E não tem como a gente não pontuar o principal, que é a presença no digital. Mas é muito interessante quando a gente trata sobre isso, porque algo que deveria ser positivo, né, e muito empolgante, preocupa muito os colegas, porque como advogados, lógico que eles teriam, né, e têm essa habilidade da fala, de se posicionar, de gravar conteúdos, mas o que, na verdade, incomoda é que quando a gente fala da presença do digital, ela não é tão simples assim no seguinte quesito. Não basta que a gente produza conteúdo, né? Esses conteúdos eles devem estar bem posicionados e várias redes, né? Então, hoje a gente tem vários perfis. Então, nós falamos aí de vídeos direcionados para o TikTok, para o YouTube, para o Instagram. E o perfil da gravação desses vídeos eles têm as suas diferenças. E aí, o que o advogado normalmente se preocupa muito é assim, administrar tudo isso, né? Então, o ideal é que você tenha um profissional do marketing que entenda da área jurídica para poder te auxiliar em todos esses desafios, né, digamos assim, da presença do digital. Mas, Marcos, eu não vou adiantar agora, mas nós temos um outro caminho que ele é muito eficaz e foge de toda essa dificuldade, toda essa burocracia que a gente acabou de citar agora. Legal. Vou deixar esses segredos mais para frente. Mais para frente. Mas falando um pouco, né, dessa transição que a gente está falando do digital, das mudanças que estão acontecendo, quais são as principais mudanças que você está vendo hoje quando o cliente vai escolher contratar um advogado hoje em dia? O que está tão diferente assim? O que mais mudou para você? Excelente. O que nós percebemos é assim, Marcos. Antigamente, o que era o padrão, né, o que era o comum, eram os clientes procurarem os advogados em seus escritórios. Então, nós tínhamos o atendimento presencial e essa, digamos que era a regra. Atualmente, com as pessoas cada vez mais sem tempo, precisando de muita agilidade. E quando a gente para pensar em processos jurídicos, né, eles são algo do cotidiano nosso, dos advogados. Mas, quando as pessoas precisam se valer desses serviços, elas precisam adequar essa questão do atendimento, das orientações, enfim, de todas as providências que ela precisa tomar para ingressar com uma ação judicial, dentro do seu dia a dia, que normalmente já é aquela correria, aquela loucura sem tempo para nada. Então, qual é o movimento que nós percebemos? Essa questão do atendimento presencial, cada vez ela está ficando mais escassa. Porque hoje as pessoas preferem a praticidade. Então, o que elas querem? Elas querem um contato pelo WhatsApp, elas querem videochamadas ali para fazer as orientações, os documentos, né? Elas mesmo digitalizam ali, já encaminham. Enfim, essa mudança de perfil da necessidade dos clientes mesmo é algo que a gente vem acompanhando e vem sendo um grande desafio para a advocacia. Entendi, legal. E hoje, se você fosse, né, já abrindo um pouco mais o jogo, né, se você falar das principais dicas, né, dicas, segredos, qual estratégia, né, você tomaria, você que já passou por tanto um período legal ali com o escritório,
Hoje, o que você recomendaria depois, né, principalmente com tanto tempo empreendendo em tecnologia, que o advogado precisa fazer para ele se destacar? O que é o diferencial ali que ele pode fazer, a estratégia que você tomaria se estivesse hoje com conhecimento, né, começando? Perfeito. O que acontece? Hoje, na verdade, é de conhecimento, né? Essa presença digital que a gente acabou de conversar agora. Então, é preciso que você se posicione, né? Como antes existia essa situação do posicionamento no físico, né? Vamos dizer assim. Quando a gente fala do posicionamento do digital, o que seria isso? Estar presente nessas redes que a gente conversou, né? O Instagram, o TikTok, o YouTube, produzindo conteúdos, porque hoje, na verdade, os clientes eles buscam através das pesquisas, né? das redes, localizar o advogado. Então, o que é muito comum, né? O cliente vai no Google e coloca: preciso de um advogado trabalhista. Ou ele é impactado por algum conteúdo educativo, né, ali nas redes sociais. E, de repente, o que é muito interessante, eu falo que essa possibilidade ampla de divulgação ela acaba sendo fascinante, é que, muitas vezes, o cliente ele é impactado por uma publicidade ou por uma informação mesmo educacional da área e desperta nele o interesse de pleitear um direito que ele nem sequer sabia que tinha, né? Então, com certeza, hoje, uma dica, né? Algo que seria necessário para os advogados é fazer a divulgação do seu conhecimento. Isso vai trazer autoridade para o assunto, vai trazer credibilidade, confiança, né? Porque a partir do momento que você se posiciona ali junto aos clientes, eles também vão entender que você tem conhecimento do assunto e que tem competência para tomar as providências que eles precisam. Mas, sinceramente, Marcos, quando a gente para falar sobre esses pontos, eles parecem ser muito óbvios, né? Só que os colegas advogados vão me entender. Quando a gente fala da rotina de um escritório, ela é frenética. É atendimento, é prazos, petições, é estudo, né? Porque tem casos que chegam no escritório que eles têm as suas particularidades e você precisa se dedicar para prestar um excelente serviço ali para o cliente que te contratou e que confiou. E aí, muitas vezes, quando a gente fala da dificuldade dos profissionais em estar no digital, sendo uma necessidade, eu já vou adiantar, Marcos, já vou adiantar a informação, porque assim, não faz muito sentido a gente ficar conversando sem falar sobre esse ponto, que é assim, muitos advogados desconhecem que existe formas super eficientes para você fazer prospecção de clientes. E do que nós estamos tratando aqui? Da plataforma, né? Uma plataforma em que eu sou sócia também, que é a plataforma ADV Dinâmico. A plataforma ADV Dinâmico, ela literalmente usa, através de muita tecnologia e inteligência artificial, buscar essas pesquisas, esses casos que estão nas redes, né? E organiza isso de uma forma para fazer entrega desses casos para os advogados. Então, como que funciona isso? Os clientes que precisam de assessoria jurídica, eles descrevem o seu caso dentro da plataforma ADV Dinâmico, e isso é muito prático, porque um dos nossos grandes diferenciais é que toda essa interação dos clientes acontece pelo WhatsApp. E, com essas informações, depois, internamente, nós realizamos a organização desses casos e os advogados que fazem parte da nossa base, eles recebem diariamente diversos casos e aí nós organizamos isso de acordo com a área de atuação, com a região que ele atua. E ele na verdade, ele faz ali a sua análise dos casos que ele tem interesse de atuação. Então, na verdade, o que a gente pontua com isso? Hoje, a plataforma ADV Dinâmico, ela vem para revolucionar a prospecção de clientes na advocacia. Porque, quando a gente fala da necessidade de fazer a prospecção dentro do digital, se a gente para analisar onde cada advogado, cada escritório teria que ter a sua estratégia de marketing, o seu conteúdo para poder fazer essa prospecção, isso tudo toma um tempo precioso do advogado. Então, nós trouxemos a solução, que é a plataforma ADV Dinâmico, onde esses casos eles vão estar, inclusive, dispostos de uma forma muito fácil ali, de acesso para o advogado, para que ele, em pouco tempo ali do dia dele, né, literalmente ele vai falar: eu vou tirar meia hora da minha jornada diária para fazer a prospecção de clientes. É possível que ele tenha
É possível não. Ele terá muito sucesso na prospecção desse cliente, porque, na verdade, a gente está entregando ali para ele os casos onde as pessoas estão aguardando o contato de um advogado para dar sequência nas suas ações. Entendi, muito bom. Parece uma solução incrível, pensando, né, em alguém que está buscando ali conseguir clientes. Você já viu isso na prática? Olhando ali para o dia a dia dentro da plataforma, você já está conseguindo observar advogados que estão conseguindo montar uma carteira só usando o aplicativo? Assim, ele abandonou outros métodos? Como que está sendo isso? Sim, nós temos, na verdade, Marcos, dentro da nossa plataforma, uma área que é uma área de produtos. E essa área, na verdade, o foco dela é o quê? Entrar em contato com os nossos usuários, realizar entrevistas, entender qual está sendo a usabilidade, a dinâmica, a percepção dele e os resultados em relação a toda a tecnologia ali que a gente está aplicando dentro da plataforma. E eu falo com muito orgulho, né, que tem vários casos, enfim, mas de uma advogada em especial, ela me chamou a atenção porque ela realmente acreditou na plataforma, ela usou de uma ótima estratégia para poder fazer a prospecção dos clientes no sentido do atendimento. E em 20 dias, né, a gente conversando com ela depois ali a área de produtos, em 20 dias ela fechou. Então, na verdade, esse é o resultado real que ela teve. 14 contratos de honorários. Uau. Isso nos primeiros 20 dias de utilização da plataforma. Eu te falo, Marcos, que na vivência que eu tive dentro do meu escritório de advocacia, 14 contratos de honorários é muito significativo, Com sabe? E, no caso dela, é uma advogada autônoma, né? Então, assim, se a gente fala de um escritório médio porte, né, onde 14 contratos de honorário causam impacto, literalmente, assim, para o autônomo, isso é ouro. Ele literalmente vai conseguir fazer a escala que ele desejar através de uma ferramenta tão eficiente quanto a plataforma DV Dinâmico. E confesso para você que até algo que eu fico curiosa, né? A gente conversou com ela, ela fazia 20 dias que ela tinha entrado na plataforma, então minha curiosidade é assim, qual foi o resultado de um mês? E como é que ela está agora, né? Porque eu não sei. Na entrevista ali, uma pessoa que tem, na verdade, um posicionamento profissional muito interessante, então eu tenho certeza que ela está voando aí na área e nós queremos também, enquanto plataforma, acompanhar esse crescimento dela e estar com ela ali, dando todo esse suporte que ela precisa. Não, muito legal. Muito legal. O potencial é incrível. Só de você falar, de dar esse interesse. Eu vou querer dar um passo para trás só e entender. Você deu exemplos bons, né? Exemplos hoje de casos de sucesso, inclusive esse advogado que você citou, que está utilizando uma plataforma que traz os leads, que traz os clientes, ela está conseguindo converter e está dando muito certo. Mas também nem tudo são flores, né? Eu imagino que vocês devem observar muitos advogados que patinam em algumas situações, têm dificuldades em alguns momentos ali dessa captação ou, inclusive, da realização do serviço. Hoje, o que você vê que mais acontece assim, de ruim nesse sentido, que são pontos de atenção, que falta para os advogados desenvolverem e você vê que muita gente acaba se perdendo na hora de tentar realizar e conseguir esses clientes? Na verdade, a gente está falando de insucesso, né? Quem não está conseguindo essa prosperidade na área. Perfeito. Exato. Eu vejo, Marcos, que assim, tem muitos advogados ainda e não me refiro só aos advogados que já estão há muitos anos na área, mas alguns advogados que estão chegando agora e ainda têm essa visão de que o sucesso ele vai estar só no boca a boca, né? Só na indicação. E ele ignora, né, a questão de um atendimento por WhatsApp, ele ignora, de repente, ele ter um perfil profissional nas redes sociais. E eu acho que isso é um prejuízo muito grande hoje quando a gente fala da prospecção de clientes na advocacia. Porque hoje, se você depender só do advogado batendo na sua porta ou das indicações, eu acredito que você realmente vai ter uma prospecção muito limitada. Porque antes a gente tinha um perfil... antes, como era... O boca a boca ele funcionava muito mais, porque quando eu precisava de um advogado, então a gente se valia de conversar com a família, com os amigos e questionar. Hoje, com essa praticidade de localizar um advogado através de uma pesquisa no Google, né, muitas vezes o boca a boca ele diminuiu muito.
né? Então, você já não fica buscando esse profissional através dos seus contatos. E você acaba se valendo de... E você mesmo atrás de localizar esse profissional, essas especialidades. E aí o advogado, que ele depende muito dessa forma antiga, né, de fazer a prospecção, eu vejo que ele está ficando para trás e está perdendo muitos casos, muitos clientes, mantendo a mentalidade dessa forma. Entendi. Que conselho você daria hoje para esse cara, né? Lógico que observar, identificar ali, né? É difícil você poder dizer assim, porque esse advogado está fazendo tudo errado. Não, normalmente ele vai ter estratégias dele que estão funcionando, outras não, né? Mas ele tem que saber identificar quando a conta não está batendo, ele sabe o potencial que ele tem, que poderia. O mercado é um mercado gigante, então qual seria o conselho que você dá para esse cara? Além, né, de plataforma como o próprio ADV Dinâmico que você comentou, que conselho que bate mais ali que você daria para quem está sentindo que não está conseguindo ter os resultados que esperava? Bacana. Eu vejo que é necessário, então, essa questão que ele se atualize, né, das novas tecnologias, as novas formas de prospecção de clientes, que ele amplie a sua forma de comunicação, no sentido de não se limitar aos atendimentos presenciais, e sim disponibilizar um WhatsApp para poder ter esse contato, experimentar, né, como seria realizar literalmente o atendimento através do WhatsApp, se possibilitar também fazer as videochamadas. Aí muitos clientes eles têm essa necessidade, e o advogado ele acaba tendo receio e complica muito a questão ali da administração dos horários, da sua agenda, do dia a dia, quando ele foca somente em fazer os atendimentos presenciais. Então, eu acredito que, principalmente quando a gente fala... nesse momento que nós estamos de tantas oportunidades para que a comunicação ela ficou tão prática, tão ágil, né? Então, não vejo, sinceramente, Marcos, que hoje é uma opção. Eu acho que é uma necessidade. E quem não se atualizar nisso, quem não se propor a ter esses avanços, a aplicar outras formas de fazer os atendimentos, eu acho que cada vez mais eles vão ter problemas aí para novos casos, para prospecção de clientes. Entendi. Então, diferenciar a estratégia é muito importante. Com ter certeza. A presença em redes sociais, que você falou, também é muito importante. Legal. E aí, vamos para um outro ponto. Você chegou a mencionar um pouco sobre o networking, sobre essa conexão com os clientes que você conquista, indicação. Mas o que você diria também... Essa parte da indicação é muito importante, apesar, né, de precisar de outras estratégias. O que você diria para alguém que conquistou o cliente ali? Então, preciso fidelizar esse cara. Qualquer situação, ele vai precisar me chamar, ele vai me indicar por aí. O que você faria para poder fidelizar esse cliente? Qual é o diferencial? Ok. Marcos, na verdade, olha, quando a gente fala de fidelizar o cliente, eu acho que a gente tem que cuidar muito da satisfação desse atendimento, sabe? Muitos advogados, eles pecam nisso, porque eles acreditam que somente eles tendo conhecimento técnico e realizando um excelente trabalho ali no processo é o suficiente. Isso é muito importante. Só que o cliente ele precisa saber disso. E como que você comunica isso para o cliente? Através do atendimento. Então, assim, além desse atendimento inicial, onde o profissional ele deve expor todo o seu conhecimento técnico para o cliente, mas evitando ali, né, que a gente brinca o juridiquês, né, falando numa linguagem simples para que o cliente entenda que você tem conhecimento e competência para fazer o trabalho ao qual ele te contratou. Existe também uma situação que os advogados falham muito, que é durante o processo, né? Às vezes, fui lá, fechei o contrato de honorários, fiz o atendimento inicial, o cliente ficou muito seguro, muito satisfeito com o meu atendimento, e aí eu falho no percurso, né? O que seria isso? Nós temos que entender a nossa responsabilidade enquanto advogados. Muitas vezes a gente lida com questões que mudam a vida das pessoas. Nossa, tem assuntos extremamente delicados, né? Quando a gente para pensar da guarda de um filho. É um assunto que literalmente tira o sono das pessoas, emocionalmente dá um abalo muito considerável. Então, eu acho que é a obrigação do advogado manter o cliente informado, né? Se acontecer alguma coisa ali, a cada passo ali do processo, eu entendo que isso é uma dificuldade para os advogados também. Só que eles não podem, diante dessa dificuldade,
deixar de executar algo que é tão importante ali para o cliente. Muitas vezes, tem clientes que eles ligam, eles cobram, eles ficam em cima desse andamento. Mas é muito interessante. Tem clientes que já... por mais que ele contratou o advogado, existe esse vínculo, e ele muitas vezes está pagando por essa prestação de serviço, ele tem um pouco de receio de incomodar. Ou, eu vou ligar de novo, né? Então, eu acho que deixar o cliente nessa situação é muito negativo. O advogado ele tem que manter essa comunicação, mesmo depois do contrato de honorários. É extremamente importante posicionar o cliente. Esse exemplo mesmo que eu dei da guarda, fazer um contato, falar, olha, teve a oitiva de uma testemunha, olha, foi agendado um exame psicológico. Isso tudo vai dando uma tranquilidade sobre o andamento do processo no cliente. Eu vejo que os advogados falham muito nessa parte. Realizam um excelente trabalho nos tribunais, mas não transmitem isso no atendimento dos seus clientes. Então, eu acho esse ponto ele é extremamente importante, ele vale a nossa atenção, vale a preocupação e também que os advogados se atentem para isso, que vai fazer uma grande diferença. Aí, sim, quando a gente fala desse percurso completo e onde o advogado ele realmente deixa o cliente informado de tudo que está acontecendo no processo, eu acredito que os advogados não têm ideia do potencial de uma dica simples como essa. Por quê? Aí a gente está falando do boca a boca. Sabe por quê? Como a maioria não faz, o que os clientes... O que a gente escuta muito dos clientes, né? Descontentamento, reclamações nesse quesito. Então, olha que bacana, né? Eu estou advogando lá para a dona Maria e... cuidei de toda essa trajetória, né? Cuidei de realizar um ótimo atendimento quando ela chegou, expus todo o meu conhecimento, deixei ela segura, fiz um ótimo trabalho no processo dela e mantenho ela informada, né? Então, com certeza ela é uma cliente muito satisfeita. E aí ela tá lá, no chá da tarde com as amigas e surge alguma questão. A primeira amiga dela que virar e falar assim, nossa, mas é difícil advogado, né? O que ela vai fazer? A minha não. Mas peraí. Né? Não são todos. Então, percebe como a gente ganha um diferencial e como literal... Aí eu vou falar para você que o boca a boca vale muito. Mas é com esse trabalho de excelência. É dessa forma que a gente realmente vai conseguir fidelizar, não só fidelizar, mas literalmente aí, ter clientes que façam a indicação do trabalho que a gente está realizando. Demais. E dá para perceber, né, que já é um leque de estratégias gigante que a gente foi abordando aos poucos, né? Sim. E realmente... não adianta ser muito bom ali em falar com o juiz, em realizar a sua tarefa, só que você não consegue se comunicar com o cliente, você não consegue se vender, né? Porque, no fim das contas, quem precisa estar satisfeito é o seu cliente. Ele que vai consumir novamente, ele que vai te indicar. Legal demais. E aí eu vou para um último ponto que é mais da parte de especialização. Ali, quando a gente fala hoje, né, do advogado usando todas essas estratégias, uma outra opção que ele tem é se especializar mais em alguma coisa, né? Então, se ele tem uma área específica, ele tem a opção de se aprofundar naquela área, ou a gente sabe, né, até nas plataformas como a DV Dinâmico que você comentou, você pode atender diferentes tipos de serviço. Hoje você apostaria em qual desses lados, assim, se aprofundar mais na área que você já está pegando um domínio, ou conseguir abranger mais e atender qualquer tipo de serviço e expandir isso daí? O que você acha mais interessante? Perfeito. Essa pergunta ela é muito interessante, Marcos. Porque, na verdade, eu vou começar só pontuando a dinâmica da plataforma DV Dinâmico para explicar minha resposta para você. Hoje, na verdade, quando a gente fala dos processos digitais, é possível que o advogado ele atenda o Brasil todo, né? Então, o advogado que ele está no interior de um estado, ele não precisa se limitar nem à sua região. Ele pode, literalmente, atender o Brasil todo. Além de atender o Brasil todo, os advogados eles também são habilitados para atender todas as áreas. Então, quando a gente fala da prospecção de clientes dentro da plataforma, ela tem essa amplitude, né? Muitos casos chegando todos os dias, e aí vai da sua estratégia de atendimento ou do seu interesse para poder fazer a análise e a prospecção desses casos dentro da plataforma. Mas, quando a gente entra na questão da especialização, o que acontece é o seguinte, Marcos, normalmente, quando a gente começa a advogar,
Primeiro que a gente precisa vivenciar a prática, né? Eu acho que quando a gente fala do direito, tem alguns cursos, mas enfim, o direito ele dá esse leque de possibilidades, né? Então eu posso ir para o civil, eu posso ir para o previdenciário, eu posso ir para o trabalhista, posso ir para o criminal. E na faculdade a gente, na verdade, é tipo um clínico geral, a gente passa por tudo, né? E lá a gente tem uma percepção da teoria do que mais nos agrada, do que a gente tem mais interesse, né? Cada um com a sua história, com a sua vivência, o que faz mais sentido, mas nada com a prática, né? Então, eu acho que assim, o advogado que ele está iniciando, é muito importante que ele vivencie as áreas, né? É lógico que tem área que não é para você, isso eu acho que vai por exclusão, né? Eu, particularmente, quando fiz direito, a área de direito penal, para mim, era uma área que eu olhava e falava de gente. Aí, né, tinha colegas que falavam assim, mas aí a gente vai ficar rico, né? Onde está o dinheiro? Enfim, mas não era para mim. A área do direito penal não era para mim. Mas as outras eu realmente fui vivenciar. Então, eu acho que quando a gente fala de um advogado que ele está início de carreira, é importante ele ter essa vivência. Quando a gente fala de um advogado que ele pretende ter associados, um escritório médio, grande porte, é importante que ele estruture o seu escritório para fazer um atendimento amplo, porque, veja bem, eu atendo um empresário, né? De repente, ali eu sou advogada do CNPJ, e ele tem alguma questão da pessoa física dele, uma ação de dano moral que ele precisa, direito consumidor, algo nesse sentido. Eu faço o quê com esse cliente? Eu falo para ele, então, peraí que eu vou te indicar um outro advogado. Isso eu estou falando de estratégia, tá? Já vou te explicar. Se eu pretendo ter um escritório médio, grande porte, eu preciso me estruturar para fazer o atendimento, porque aí eu retenho os casos, né? Os clientes que estão dentro, o que eles precisarem, eu vou fazer o atendimento. Então, é um tipo de estratégia. No entanto, nós temos os advogados que não têm essa pretensão, não gostam desse estilo de... porque a gente vai um pouquinho além da advocacia quando a gente fala de administrar um escritório, né? Tem vários outros desafios, enfim, é muito de perfil. E aí o autônomo ele vem e fala assim, não, eu quero ter a minha estrutura pequena, realizar um trabalho mais focado. Esse profissional ele precisa da especialização. Por quê? Porque ele vai conseguir ganhar mais autoridade, ganhar mais conhecimento, ter um diferencial ali no atendimento dele. Então, é importante que ele, na verdade, estude, invista para que ele se especialize em determinada área e que ele seja um excelente profissional naquela área. Porque aí, sim, ele vai... além de conseguir muitos casos por indicação, ele também vai conseguir ter muita facilidade em atender todos os casos que ele venha prospectar dentro de uma plataforma, por exemplo, como a que a gente citou, que é o ADV Dinâmico, né? Então, são estratégias, né? Não tem certo ou errado. Vai muito do anseio, expectativa, sonho, enfim, do profissional. Então, ele pode tanto se estruturar para poder fazer um atendimento mais amplo e realmente ele tem um escritório que atende todas as áreas, ou ele pode focar num nicho ali, se especializar e ser excelente, um excelente profissional, uma referência ali mesmo na área que ele atua. Então, acho que vai muito de estratégia. Mas o leque é amplo, né? As possibilidades. Isso também, eu acho que o que é muito legal da área é assim, de repente eu estou ali no trabalhista e a minha vida é trabalhista, mas... me interessou ali um curso, algo que eu fui fazer, participei de algum evento da área e gostei do previdenciário. Posso também abranger, na verdade, esse atendimento. Então, eu acho que é muito importante. A primeira coisa, o advogado ele tem que saber o que ele quer. Eu acho que é parar, analisar. Porque um outro ponto, Marcos, que eu vou aproveitar a pergunta para entrar nele, é assim... a melhor entrega profissional que você pode fazer é quando você ama o que faz. Então, se você começar a advogar, se você começar seu escritório e você... é delicado, a gente precisa de um outro episódio para ter essa conversa, mas só vou passar por cima. E você focar no resultado financeiro, você focar no dinheiro, se esse for o primeiro ponto, muito provavelmente você vai errar. Você vai errar. Porque... literalmente, a gente tem mesmo diversas estratégias ali para se ganhar muito dinheiro, né, de várias formas aí. A gente estava falando sobre ter associados, ter um escritório médio porte, enfim, você vai para uma visão mais empreendedora, né, da advocacia e está tudo certo.
Só que é aquilo, se você não parar para entender o que te realiza, o que vai fazer você acordar de manhã, brilhar o olho e ir lá fazer o seu trabalho, você pode se frustrar e não conseguir o melhor resultado. Aí, rapidamente, o exemplo que eu quero te dar é assim, aquele advogado que ele pega alguns casos, vivencia algumas áreas, identifica a área que ele tem maior afinidade, maior interesse, e ele se dedica naquela área, são os profissionais incríveis que eu conheço. E que, assim, a partir do momento que eles têm essa definição, têm toda essa dedicação na área e faz essa entrega nesse nível, eles fazem um excelente trabalho e aí eles têm o resultado financeiro. Então, a gente muda um pouquinho a ordem das prioridades e o resultado financeiro vem, mas ele vem junto com a realização profissional. Consequência, né? Um dia eu gostaria de conversar mais com você sobre isso, que eu acho que a gente podia compartilhar muito sobre isso. Mas legal. É bacana. Não, legal demais. Muito rico. Assim, dá para perceber a quantidade de estratégia, experiência que você traz em todos esses conselhos. Te agradeço muito. Mas, indo mais para a prática agora, vamos partir para os pontos finais ali da nossa conversa. A gente falou sobre a estratégia do ADV dinâmico e não demos o caminho das pedras ali. Como hoje um advogado pode começar a utilizar o ADV dinâmico? Eu tenho certeza que o link vai estar aqui na descrição, não tem jeito. Como que ele pode começar? Quais são as principais dicas para ele já começar do jeito certo, utilizando da forma correta? Você pontuou que é uma estratégia interessante, mas com certeza deve ter o melhor jeito de utilizá-la também, né? Então, hoje, para o cara que vai iniciar, qual que é o seu conselho ali no ADV dinâmico específico? Perfeito. Na verdade, na plataforma hoje, o advogado, ela é exclusiva para advogados, o acesso aos casos, né? Então, a gente tem toda uma validação do profissional ali, que em relação à documentação, também a inscrição da OAB. Dentro da plataforma, então, não tem custo nenhum para fazer esse cadastro. Por isso que eu oriento, experimente a plataforma, faça parte da base da plataforma e, fazendo o cadastro, você já vai passar a ter acesso a todos os casos jurídicos. E aí, qual é a minha orientação? Analise esses casos. Hoje, nós temos muita tecnologia aplicada dentro da plataforma ADV Dinâmico. Então, esses casos eles vão chegar de uma maneira muito prática a ordem deles ali. Então, se eu definir, por exemplo, a área trabalhista previdenciária somente no estado de São Paulo, né? Porque nós podemos, dentro da plataforma, no cadastro, você vai definir as áreas de atuação e você também vai definir quais são as comarcas, estado, Brasil todo, enfim, da sua região de atuação. Feito isso, a nossa inteligência artificial ela vai fazer uma triagem de todos os casos que chegam e, instantaneamente, ela já vai fazer a entrega ali dentro dos seus parâmetros de definição. Então, se eu fiz essas definições, por exemplo, né, como eu citei, trabalhista previdenciário no estado de São Paulo. Todos os dias eu vou receber casos dentro dessas definições. E aí eu consigo. Lá também, além dos dados básicos, a gente tem um resumo, né, que é feito de cada necessidade que o cliente coloca ali. Por que ele está buscando um advogado? Qual é o caso jurídico? Qual é a necessidade dele? E aí você consegue interagir um pouquinho com relação a isso. Então, a minha dica faça o seu cadastro na plataforma. Verifique a dinâmica disso que a gente está conversando, né? Como é entregue esses casos, como que você faria a triagem ali dos casos que você teria interesse de fazer o contato com o cliente para poder fazer o atendimento dele. E eu acredito que uma estratégia muito interessante é assim, você definir dentro do seu escritório, dentro da sua realidade, por exemplo, quantos contratos seria o ideal para mim dentro desse mês? Né? Dentro da minha estrutura, eu estou sozinho, eu tenho uma secretária, eu tenho um estagiário. Dentro dessa estrutura, quantos casos seria bacana para que eu fizesse a prospecção dentro do mês? E aí, nós estamos fazendo a nossa parte. Basta que você vivencie essa experiência dentro do ADV Dinâmico e você, literalmente, parta para cumprir essa meta. Então, de repente, eu defini que no mês agora, né, a gente está final de fevereiro, ainda em fevereiro, eu quero 6 casos, eu quero 6 contratos de honorário. Vou buscar esses 6 contratos, que isso vai fazer minha conta fechar aqui do escritório. E aí você busque, na verdade, dentro desses parâmetros, esses casos dentro da plataforma. Por que eu estou pontuando tanto a estratégia de definir a sua estrutura e a sua
possibilidade de atendimento. Porque não adianta também. Realmente, nós temos muitos casos que chegam todos os dias. Mas não adianta eu pegar em um único dia e falar, não, eu quero prospectar X casos. E eu não ter competência de atendimento para poder fazer todos esses atendimentos da prospecção que eu busquei. Então, acho que é uma grande falha, né? Então, acho que é bem interessante, assim, pé no chão, entender qual é a sua realidade, porque, voltando um pouquinho na nossa conversa, ter um atendimento de excelência é um grande diferencial. Na verdade, é um diferencial que vai fazer você ser um profissional de sucesso. Então, não foque só em buscar casos além do que você dá conta de administrar, né? Mas também não perca tempo. Defina e entenda toda essa dinâmica e busque o máximo de casos que a sua estrutura permitir. Porque, sem dúvidas, isso vai fazer a grande diferença, né? E o interessante, Marcos, é assim, já dá para começar agora. Né? Você fala, eu fico encantada, a gente acompanha nos bastidores, né? Meu, advogado, entra caso à noite, 10 horas da noite, o caso entra, o advogado já se manifesta, já pega o caso. Final de semana, feriado. Algo que eu achei muito interessante, a gente até brincou internamente, né? Eu falei assim, puxa, como será que, né, a virada do ano, como será? Dia 31, dia 1º, os casos entrando. E o mais interessante, os advogados atuando ali, né? Então, eu falo, né? Nós estamos, literalmente, Marcos, fazendo assim, o melhor que é possível realizar dentro da área jurídica para prospecção de clientes. E a gente está entregando esses casos, né? Então, literalmente, eu tenho para mim a certeza, Marcos, por isso que é muito importante esse nosso bate-papo, que só falta os advogados conhecerem a ferramenta. Eu falo por experiência própria. Legal. Na verdade, o ADV Dinâmica é a realização de um sonho, né? Enfim, tem pessoas super competentes envolvidas nesse projeto, mas, particularmente, falando da Priscila, é a realização de um sonho. Se, na época que eu advogasse, existisse uma plataforma como essa, eu teria sofrido menos, eu teria tido mais tranquilidade ali para poder realizar o trabalho que eu preciso, o atendimento da forma que eu queria, porque eu sempre tive essa questão de um atendimento com muita excelência, com muito cuidado, respeitando cada pessoa, respeitando cada caso que chegava no meu escritório. Então, assim, mas é lógico, a gente tinha aquele tempo que a gente demandava para poder fazer a prospecção, né? E aí hoje eu olho e falo, puxa vida, né? Poder focar no que realmente importa dentro do escritório. E, literalmente, os casos chegarem todos os dias e eu conseguir fazer essa análise dos casos que eu vou trazer. Ainda, né, não é só os casos chegarem, é poder selecionar os casos que eu quero atuar. Então, acho que assim, a plataforma ela é incrível. Não é porque eu faço parte, não é porque ela é incrível mesmo. Dá para sentir o amor em cada palavra, assim. E o potencial realmente é absurdo. E fico muito feliz de entender e conhecer mais. Priscila, eu vou começar te agradecendo. Muito obrigado por tanta informação, tanto conteúdo rico aí que a gente conseguiu trazer hoje. E uma última coisa, eu vou pedir para você deixar um último recado para todos os advogados que chegaram até aqui com essa cabeça, né, de como alavancar minha carreira, como conseguir mais clientes. A gente, né, conseguiu passar bastante pela plataforma, entendendo exatamente como pode ajudar aí nessa carreira, mas deixa um recado final aí do que você quer dizer para esse advogado que achou aqui a gente no YouTube, chegou até aqui e está querendo alavancar a carreira dele. Qual que é o recado final que você deixaria? Perfeito. O meu recado final é assim, adapte-se a esse momento, acompanhe toda essa evolução que está acontecendo, né, na área jurídica. Eu falo que 2025, por tudo que eu venho acompanhando, ele vai ser o melhor ano para a advocacia digital. Porque nós passamos por um processo até de entender, né, através ali do provimento 205 da OAB, o que seria possível fazer dentro do digital. E eu vejo que muitos profissionais passaram por essa preparação, essa análise, enfim, muitas discussões aconteceram entre os produtores de conteúdo e a própria OAB. 2024 foi um ano onde muita coisa se definiu.
E, diante de tantas definições, 2025 vai ser o ano para que a gente possa fazer essa escala no digital. Então, não dá para ficar fora disso, né? Quem hoje está atuando, os profissionais que estão atuando no direito, os advogados, eles não podem perder tempo, eles têm que se atualizar, eles têm que entender todo esse movimento que está acontecendo no mercado e estarem preparados para essa mudança. Eu acho que isso vai fazer, na verdade, toda a diferença na sua vida profissional e, realmente, através dessa possibilidade do digital, porque uma coisa que eu queria pontuar é assim, é um recado final, né, mas eu gosto de falar. Eu amo esse momento que nós estamos vivendo. Por que eu vou te falar que eu amo esse momento que nós estamos vivendo? Hoje, na verdade, nós temos a possibilidade, todos têm a possibilidade de ter acesso a esse nível de informação, né? Antes, para fazer a divulgação de uma plataforma como a que a gente está conversando agora, era difícil ter uma comunicação tão ampla para que uma oportunidade como essa ela tivesse uma comunicação que pudesse expandir para tantos profissionais. E hoje, através, né, das redes sociais, a gente consegue ter esse nível de proporção para divulgar essa informação. E os colegas também conseguem hoje ter uma facilidade muito grande de se posicionar, de produzir seu próprio conteúdo, de ter autoridade na área. Então, eu vejo que é um momento mais democrático que a gente tem para poder fazer a divulgação do nosso trabalho, enfim, da nossa expertise ali. Então, não perca tempo. Use a tecnologia ao seu favor. É o que eu tenho para te dizer. Eu vivo isso todo dia, eu respiro tecnologia através ali da nossa equipe, né? E, enfim, todas as novidades aí. E é tudo muito rápido, né? Então, não dá para não se atualizar, não estar atento a tudo isso. E é aquilo. Hoje, o que eu tenho para dizer, para fechar mesmo a minha fala, é assim: use o ADV Dinâmico como seu aliado para fazer a prospecção de clientes e chegar onde você almeja dentro da sua profissão. Porque nós estamos aqui nos dedicando todos os dias, melhorando esse produto, buscando ampliar, na verdade, a prospecção que nós temos para dentro da base do ADV Dinâmico. Então, assim, essa parte nós estamos fazendo. Então, use isso a seu favor e foque na sua advocacia, no excelente atendimento, nas suas especializações para realizar um bom trabalho, que eu não tenho dúvidas que essa parceria é uma parceria de sucesso. Obrigado. Por isso, eu agradeço, tá? Muito obrigada. Até a próxima. Até. E para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e escreve aqui embaixo o que você achou dessa conversa. E sugestões do que você quer ver aqui na Central do Direito. Um abraço.